Você ainda não sabe, mas provavelmente está sendo enganado por alguém que você chama de amigo. Não por inimigos. Não por pessoas que você sabe que quer o seu mal. Mas por alguém que está no seu círculo de amizades, que aparece nas suas mensagens, que talvez você até o defenda quando outras pessoas questionam. E o pior é que você até chega a desconfiar que algo está errado, mas continua mesmo assim. Esse vídeo é sobre os 3 tipos de pessoas que te fazem mal. E por que você nunca consegue se afastar delas. Vamos começar com uma premissa que vai incomodar. Você não é apenas o produto do seu esforço. Você é, em grande parte do tempo, um produto das pessoas com quem passa seu tempo. A neurociência chama isso de contágio emocional, o processo pelo qual o sistema nervoso humano sincroniza padrões emocionais, comportamentais e até cognitivos com as pessoas do seu entorno. Não é metáfora, é biologia. Você absorve os padrões das pessoas ao seu redor de forma involuntária e contínua. Isso significa que permanecer perto das pessoas erradas não é apenas desconfortável. É literalmente alterador. Altera sua forma de pensar, sua tolerância ao risco, sua autoestima, sua capacidade de agir. E os 3 tipos de pessoas que vou descrever são especialmente eficientes nessa destruição silenciosa. O primeiro tipo não vai parecer perigoso à primeira vista. Na verdade, vai parecer o oposto. É o que eu chamo de o vampiro de energia, e a característica central dessa pessoa não é maldade. É necessidade crônica e ilimitada. Essa pessoa vive em estado permanente de crise. Sempre tem um problema maior que o seu. Sempre tem uma situação urgente que precisa da sua atenção agora. Sempre que você tenta falar sobre algo seu, a conversa volta para ela em questão de minutos, às vezes segundos. Ela não faz isso necessariamente de forma calculada. Mas o efeito é o mesmo independente da intenção. O que define o vampiro de energia não é apenas o quanto ele consome, mas o quanto ele deixa você vazio depois. Você sai de uma conversa com essa pessoa sentindo que foi drenado. Não cansado do tipo normal, que vem de um dia produtivo. Cansado do tipo vazio, como se algo tivesse sido retirado de você sem permissão. Seu foco foi sequestrado. Sua energia emocional foi consumida. E a coisa mais insidiosa é que, se você tentar colocar um limite, essa pessoa vai, quase invariavelmente, reagir de uma forma que te faz sentir culpado por ter tentado se proteger. A psicóloga e pesquisadora Judith Orloff descreve esse padrão em detalhes clínicos em seu trabalho sobre empatia e relações de dreno emocional. O que ela documenta é que pessoas com necessidade crônica de atenção e validação externa desenvolvem um padrão relacional onde o outro existe primariamente como fonte de regulação emocional. Você não é um amigo para essa pessoa. Você é uma função. E quando você para de exercer essa função, a relação entra em colapso ou em conflito. O ponto mais duro sobre o vampiro de energia é este. Muitas vezes você fica perto dessa pessoa porque se sente necessário. Porque ajudar ela te dá uma sensação de propósito. Porque existe uma parte sua que precisa ser precisada. E isso não é fraqueza, é humano. Mas é exatamente essa parte sua que essa pessoa, mesmo sem perceber, está explorando. A pergunta que você precisa se fazer é direta. Se essa pessoa resolvesse todos os problemas dela amanhã, você ainda teria algo em comum? Se a resposta for não, você não tem uma amizade. Você tem uma função de suporte emocional não remunerada e sem limite de horas. Identificou alguém assim na sua vida? Comenta aqui um número. Se você tem pelo menos uma pessoa assim no seu círculo agora. Quero ver quantas pessoas estão nessa situação sem ter nomeado isso antes. O segundo tipo é mais perigoso que o primeiro porque é mais difícil de ver. É o que eu chamo de o sabotador silencioso, e a característica central dessa pessoa é que ela nunca te ataca diretamente. Ela nunca diz que você vai fracassar. Nunca te desencoraja de frente. O que ela faz é mais sofisticado e mais cruel. Ela planta dúvidas com precisão cirúrgica, no momento exato em que você está mais vulnerável ou mais animado. Você acabou de decidir algo importante, uma mudança de carreira, um projeto novo, uma relação que terminou, uma aposta que vai exigir coragem. E o sabotador silencioso aparece com um comentário que parece cuidado mas é veneno. Você tem certeza? Você já tentou algo parecido antes e não deu certo. Ou, não estou dizendo que é impossível, mas você já pensou em tudo que pode dar errado. Ou ainda, o clássico, eu só estou preocupado com você. Esse eu só estou preocupado com você é uma das frases mais eficientes de sabotagem que existe, porque vem embalada em afeto. E afeto é o cavalo de Troia perfeito para introduzir dúvida.
O filósofo alemão Arthur Schopenhauer tinha uma visão sombria mas precisa da natureza humana. Ele argumentava que a maioria das pessoas sente um desconforto instintivo diante do sucesso alheio, não porque sejam necessariamente más, mas porque o sucesso do outro coloca em evidência o que elas não fizeram, não arriscaram, não conquistaram. O sabotador silencioso frequentemente não age por maldade consciente. Ele age por um mecanismo de defesa do próprio ego. Fazer você duvidar de si mesmo é uma forma de ele não precisar confrontar as próprias escolhas. Mas a intenção não muda o impacto. E o impacto do sabotador silencioso na sua vida é concreto e mensurável. Você começa a filtrar suas conquistas antes de compartilhar com ele. Você começa a minimizar o que está fazendo para evitar os comentários. Você começa a duvidar das suas decisões exatamente depois de conversar com essa pessoa. Se isso está acontecendo, você já sabe a resposta sobre o que fazer. Mas provavelmente está adiando porque essa pessoa tem outros aspectos positivos, porque é antiga na sua vida, porque a ideia de reduzir o contato parece exagerada ou ingrata. Não é exagerada. Não é ingrata. É autopreservação. E autopreservação não precisa de justificativa. Antes de continuar, deixa seu like agora e inscreva-se no canal. Porque esse tipo de conteúdo exige pesquisa, estrutura e coragem para falar o que a maioria evita. O like leva 2 segundos e garante que esse canal continue produzindo material com essa profundidade. O terceiro tipo é o mais complexo dos 3, paradoxalmente, o mais difícil de deixar, porque é o mais sedutor. É o que eu chamo de o espelho viciante, e entender esse tipo requer que você entenda um mecanismo psicológico que poucos conhecem pelo nome, mas quase todo mundo já experimentou. O espelho viciante é a pessoa que te faz sentir extraordinariamente especial, mas apenas quando você está se comportando da forma que ela quer. Ela não te elogia de forma constante. Ela te elogia de forma intermitente. E esse detalhe muda tudo. A psicologia comportamental demonstrou décadas atrás que o reforço intermitente, recompensas que chegam de forma imprevisível, não de forma constante, cria o padrão de dependência mais forte que existe no comportamento humano. É o mesmo mecanismo das máquinas caça-níqueis. Você não fica viciado porque ganha sempre. Você fica viciado porque às vezes ganha, de forma imprevisível, e seu cérebro passa a trabalhar obsessivamente para descobrir o padrão. O espelho viciante opera exatamente assim. Tem dias em que a atenção e a validação dessa pessoa fazem você se sentir como a versão mais poderosa de si mesmo. E tem dias em que você simplesmente não existe para ela, sem explicação, sem motivo aparente. E em vez de você interpretar isso como instabilidade e sair, seu cérebro interpreta como um enigma a ser resolvido. O que eu fiz diferente? O que eu preciso fazer para ter aquela versão dela de volta? Você começa a trabalhar para reconquistar uma atenção que nunca deveria ter dependido de performance. O problema não é apenas o vício. O problema é o que esse vício faz com a sua identidade no longo prazo. Quando você passa tempo suficiente próximo de um espelho viciante, você começa a enxergar a si mesmo através dos olhos dela. Sua autoestima começa a flutuar de acordo com o quanto ela está te validando naquele dia. Você perde o acesso à sua própria avaliação interna de valor e passa a depender de uma fonte externa que é, por definição, instável e calculada. Friedrich Nietzsche escreveu algo que é devastadoramente aplicável aqui. Aquele que luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. E quando você olha por muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você. A versão prática disso nesse contexto é simples. Quanto mais tempo você passa tentando entender e se adaptar ao espelho viciante, mais você perde contato com quem você é quando ninguém está te avaliando. Sair de uma relação com um espelho viciante não é simples porque não parece lógico de dentro. Por dentro parece que você está abrindo mão de algo valioso, de alguém que realmente te entende nos dias bons. Mas o que você está abrindo mão não é real. É uma construção. Uma performance do outro projetada, consciente ou inconscientemente, para te manter preso. A saída começa com uma pergunta. Como eu me sinto comigo mesmo nos dias depois de interagir com essa pessoa? Não durante a interação nos dias bons. Depois. No silêncio. Na ausência. Se a resposta for menor, confuso, inseguro sobre quem eu sou, você já tem o diagnóstico. Agora preciso falar sobre a parte que ninguém quer ouvir, mas que é a mais importante de tudo que eu disse até aqui. Identificar esses 3 tipos de pessoa no seu entorno não é suficiente. Porque a questão real não é apenas quem são essas pessoas. A questão real é o quem você permitiu que elas ficassem tanto tempo. O vampiro de energia fica porque você precisa ser necessário.
O sabotador silencioso fica porque você confunde lealdade ao tempo com lealdade ao bem. O espelho viciante fica porque uma parte de você ainda está buscando validação externa para algo que só pode ser resolvido internamente. Isso não é crítica. É diagnóstico. E diagnóstico é o que precede cura. O filósofo estoico Marco Aurélio escreveu nas Meditações que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus pensamentos. E seus pensamentos são moldados, em parte, pelas conversas que você tem e pelas pessoas com quem você as tem. Ele não estava sendo abstrato. Estava descrevendo um mecanismo concreto que a neurociência moderna confirmou 2000 anos depois. O que você faz com isso é uma escolha. Você pode assistir esse vídeo, reconhecer os padrões, sentir o desconforto, e na semana que vem estar exatamente na mesma posição, porque o desconforto de mudar parece maior que o desconforto de ficar. Ou você pode começar a fazer a única coisa que realmente muda isso: a auditoria honesta e contínua do seu entorno. Não com cinismo. Não com paranoia. Com clareza. Clareza sobre quem te expande e quem te contrai. Quem te deixa mais você mesmo depois de uma conversa e quem te deixa menos. Quem torce genuinamente pelo que você está construindo e quem tem um interesse, consciente ou não, em você permanecer onde está. Essa clareza não vai ser confortável. Vai exigir que você tome decisões difíceis sobre pessoas antigas, sobre lealdades mal colocadas, sobre confortos que custam caro demais. Mas é o trabalho. É o único trabalho que realmente importa quando se fala em desenvolvimento humano real, não o de habilidades e produtividade, mas o de quem você está se tornando enquanto faz tudo isso. Comenta aqui qual dos 3 tipos foi mais difícil de reconhecer na sua vida: o vampiro de energia, o sabotador silencioso ou o espelho viciante. E por quê? Não precisa de detalhes. Uma linha já diz muito. Esses comentários viram conteúdo, viram próximos vídeos, viram espelhos para outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Agora vai assistir o próximo vídeo que está disponível no canal. Ele continua essa conversa, e se esse aqui te fez pensar, o próximo vai te fazer agir.